Olá, estudantes, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Sueli Xavier. Essa é a segunda videoaula referente à atividade de número 15 do ensino fundamental e a terceira atividade do nono ano. Abordaremos aqui os seguintes assuntos: ângulos, teorema de Tales e soma dos ângulos internos de um triângulo. Ângulos. Ângulo é a medida da abertura de duas semirretas que partem da mesma origem. São classificados em agudo, reto, obtuso e raso. O ângulo agudo é aquele cuja medida é menor do que 90 graus. A título de exemplo, temos aí um ângulo de 40. O ângulo reto é um ângulo cuja medida é exatamente igual a 90 graus. Ângulo obtuso é aquele de medida maior do que 90 graus. E o ângulo raso possui medida igual a 180 graus. Ângulos complementares são aqueles cuja soma é igual a 90 graus. Temos aí que 60 mais 30 é igual a 90 graus. Ângulos suplementares são aqueles que juntos medem 180 graus. Exemplo, 135 e 45. 135 mais 45 graus é igual a 180 graus. Então, são ângulos suplementares. Ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma medida. Ângulos consecutivos são aqueles que possuem em comum um lado e um vértice. Nesse exemplo, temos o lado comum e o vértice. Esse ângulo é consecutivo desse. Ângulos opostos pelo vértice são aqueles cujos lados se opõem aos lados de outro ângulo. Exemplo, aqui temos que o ângulo A ele é oposto pelo vértice em relação ao ângulo de 143 graus. Portanto, ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Podemos concluir, então, que o ângulo A mede 143 graus. E ângulo C é oposto ao ângulo de 37 graus, portanto, C mede 37 graus. Vamos praticar? Primeira, calcule o valor das incógnitas indicadas nas figuras abaixo. Item A. Perceba que a figura do item A nós temos duas retas concorrentes que formam aí quatro ângulos, o ângulo X, Y, Z e um ângulo de 108 graus. A questão pede o valor dessas incógnitas, né? Olhando para a imagem, temos que Z é um ângulo oposto pelo vértice em relação ao ângulo de 108 graus. Portanto, eles são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Podemos concluir que Z é igual a 108 graus. Para encontrar o valor de X, observando a figura, temos que o ângulo X mais 108 graus formam um ângulo de meia volta, um ângulo de 180 graus. Portanto, mudando a equação, temos que x mais 108 é igual a 180. Resolvendo a equação, isolando x no primeiro membro, temos que x é igual a 180 menos 108.
Efetuando a subtração, temos aí que o ângulo X vale 72 graus, mede 72 graus. Como o Y ele é um ângulo oposto pelo vértice em relação a X, podemos concluir que Y também mede 72 graus, já que X e Y são congruentes. Observando o item B, temos aí duas retas concorrentes e aqui, observando a figura, o ângulo X é um ângulo oposto pelo vértice em relação ao ângulo de 150 graus, portanto são congruentes. Logo, x é igual a 150 graus. Se somarmos o ângulo y mais 150, temos aí um ângulo de 180 graus, um ângulo de meia volta. Montando a equação, y mais 150 é igual a 180. Isolando y no primeiro membro, temos que 180 menos 150, já que o 150 era positivo, passa para o segundo membro, fica negativo, e fazendo a subtração, 180 menos 150 dá y igual a 30 graus. Teorema de Tales. Um feixe de retas paralelas determinam sobre duas transversais segmentos proporcionais. Temos o seguinte desenho. Perceba que nós temos aí as retas paralelas, ou seja, são as que não se cruzam, e temos duas retas transversais. Portanto, o teorema diz que esses segmentos entre as paralelas, eles serão segmentos proporcionais. Temos aí a primeira proporção, que diz que o segmento AB, esse aqui, está para BC, esse aqui, assim como RS está para ST. A segunda proporção diz que AB, o segmento AB, está para AC, assim como RS está para RT. Terceira proporção nos diz que BC está para AC, assim como ST está para RT. Vamos fazer alguns exemplos para que possamos entender melhor. Vamos praticar? Primeira, ao realizar a instalação elétrica de um edifício, um eletricista observou que os dois fios RS eram transversais aos fios da rede central demonstrados por ABCD. Sabendo disso, calcule os comprimentos X e Y da figura. Observação: os fios da rede central são paralelos. Bom, temos aqui a figura. Podemos perceber que temos as retas paralelas e os fios RS, que são fios transversais. Portanto, podemos aplicar o teorema de Tales, considerando aqui essas duas transversais, podemos montar a seguinte proporção. 10 está para X, assim como 15 está para 6, para que possamos encontrar o valor de X. Temos aí 10 está para X, assim como 15 está para 6. Ou seja, inicialmente consideramos essa transversal, então montamos a seguinte razão, 10 está para X, e a segunda razão vem da outra transversal, 15 está para 6. Bom, para resolver essa proporção, basta multiplicar em cruz, fazer produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Portanto, x vezes 15 é 15x e 6 vezes 10 dá 60. Resolvendo aqui essa equação, isolando x no primeiro membro, temos que x é igual a 60, o 15 que estava multiplicando passa dividindo.
e 60 dividido por 15 é igual a 4. Significa dizer que x é igual a 4 centímetros. Para encontrarmos o valor de y, vamos considerar esse trecho aqui, ou seja, montando a razão x está para 8 e a segunda razão, assim como 6 está para y. Portanto, a nossa proporção ficará. Como x é igual a 4 centímetros, ficará 4 está para 8, assim como 6 está para y. Para encontrar o valor de y, resolvemos a proporção, multiplicando em cruz. 4 vezes y é 4y e 8 vezes 6 dá 48. Portanto, isolando y no primeiro membro, temos que y é igual a 48, o 4 que estava multiplicando passa dividindo. 48 dividido por 4, y é igual a 12 centímetros. 2. Aplicando o teorema de Tales, determine o valor de x. Bom, temos aqui um triângulo e para aplicar o teorema de Tales, lembrando que aqui nós temos os segmentos que são paralelos, DE é paralelo a BC, e aqui nós temos as transversais, né? AB e AC, são as transversais. Montando então a razão, a primeira razão, considerando essa transversal, temos que 8 está para 5, assim como x está para 8. Resolvendo a proporção, multiplicando em cruz, 5 vezes x é 5x e 8 vezes 8 dá 64. Portanto, 5x é igual a 64. Isolando o x no primeiro membro, temos que 64. O 5 que está multiplicando passa dividindo. 64 dividido por 5, x é igual a 12,8. Soma dos ângulos internos de um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Observe a ilustração. Temos aí os ângulos A, B e C. Portanto, a soma A mais B mais C é igual a 180 graus. Olha, observando a imagem, temos que A mais B mais C dá um ângulo de meia volta. Portanto, 180 graus. Vamos praticar. Primeiro, qual é a medida do ângulo X do triângulo a seguir? Bom, percebemos que o ângulo X, ele é um ângulo interno do triângulo, né? Os três ângulos são X, 80 graus e 60 graus. Portanto, como sabemos que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, podemos montar a seguinte equação. X mais 80 mais 70 é igual a 180 graus. Resolvendo a equação, 80 mais 70 dá 150, portanto, x mais 150 é igual a 180 graus. X é igual a 180, 150 está positivo, passa para o segundo membro negativo, portanto, concluímos que x é igual a 30, já que 180 menos 150 é igual a 30 graus. 2. Qual é a medida do ângulo X do triângulo a seguir? Temos no triângulo a seguir que os três ângulos internos são 3x, 4x e 5x. Para descobrirmos o valor de x, como sabemos que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus, podemos montar a seguinte equação. 3x mais 4x mais 5x é igual a 180 graus. 3x mais 4x é 7x, 7x mais 5x dá 12x, portanto, 12x é igual a 180 graus. Isolando x no primeiro membro, temos que x é igual a 180 graus sobre 12. O 12 que estava multiplicando passa dividindo. E aí, 180 graus dividido por 12, x é igual a 15 graus.
Vamos concluindo por aqui. Forte abraço e fiquem com Deus.